Bora para mais um vídeo de processo civil facilitado para você que morre de medo dessa coisa feia. E se você quiser mais vídeos com questões de processo civil, já se inscreve aí porque toda semana eu vou fazer um vídeo dessa coisa feia para mostrar para você que a coisa não é tão feia quanto parece. E se você quiser questões de outras matérias, deixe um comentário aí que eu vou tentar me organizar para fazer vídeos de outras matérias também. Mas vamos ao que interessa. Mas antes, deixa eu mandar um aviso para você que tem a nossa apostila. Em breve, este material estará lá na plataforma disponível para você com outras novidades. Agora, chega de churumelas e vamos fazer questões. Vamos aqui. Tem um aviso aqui, ó, gente. O pessoal lá que vai baixar isso aqui, ó. Tem uns comentáriozinhos aqui que seria que ele só aparece legal, sem bug, no Adobe Acrobat e no Xodó PDF Reader. Nossa. Então vamos às questões. Todas as questões aqui são dos atos processuais. Isso aqui você tem que saber porque vai cair na sua prova, você querendo ou não. Então vamos ao que interessa. É correto afirmar, de acordo com o Código de Processo Civil, o ato processual que envolva a realização e participação em audiência deverá, obrigatoriamente, ser precedida de intimação própria? Aqui eu deixo isso aqui muita gente sabe, mas o pessoal que é concurseiro iniciante não sabe. Palavrinhas como essa aqui, ó, obrigatoriamente, deixa eu ver, somente, vedada, essas palavrinhas aqui, ó, tenha muito cuidado com essas palavras. Geralmente as questões, que levam esses termos são questões falsas, tá? Geralmente, não é uma verdade pura, tá? Então vamos ao que interessa. Eu falo tá porque o vídeo é meu, eu falo tá mesmo. O ato processual que envolva a realização e participação em audiência deverá obrigatoriamente ser precedida de intimação própria? E aí, quem sabe? Você sabe ou não sabe? Está certo ou está errado? Se você sabe, parabéns. Se você não sabe, vejamos o que diz o poeta. A resposta dessa alternativa está aqui, ó, artigo 191, parágrafo 2º. Dispensa-se, olha só, dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Então, você que tinha dúvida aqui, pega seu caderninho e anota o artigo 191, parágrafo 2º. É para anotar, não é para copiar e colar Ctrl+C, Ctrl+V. É para copiar à mão, beleza? A mão com crase. Fecha, vamos à próxima. Os atos e os termos processuais serão considerados válidos somente, olha só, somente, cadê o coisinha? Tem que somente, eu sou muito enrolado. Cadê? Somente quando preencherem a forma determinada e a sua finalidade essencial. Repetindo, os atos e os termos processuais serão considerados válidos somente quando preencherem a forma determinada e a sua finalidade essencial. E aí, certo ou errado? Se você sabe, parabéns. Se você não sabe, você tem que... Olha, gente, ele não vai, tem que sair daqui, ó. Você tem que saber o quê? O artigo 188, que muita gente já sabe, diz o quê? O artigo 188, os atos e os termos processuais independem de forma determinada. Anota isso aí. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir, considerando-se válidos os que, realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Então, cadê? Letra B aqui está errada. Aqui, ó. Os atos e termos processuais independem de forma determinada. Então, copia aí. Se você não sabia disso, copia aí em seu caderninho. Próxima aqui, letra C. Deixa eu fechar aqui para alguma coisa. Letra C.
Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento, vedada a alteração sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. Certo ou errado? Para quem sabe, parabéns. Para quem não sabe, vamos à nossa colinha. Aqui está o artigo 190. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Então, para quem tem dúvida, anota o artigo 190 para não errar mais. Vamos à letra D. Dispensa-se a intimação das partes para a prática do ato processual cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Olha, você lembra que viu alguma coisa nesse sentido aqui? Aqui em cima, em algum lugar aqui, você viu alguma coisa. Então, ó, o legal de fazer questão é que você vai, aos poucos, você vai, tipo, poxa, eu vi isso aqui em algum lugar, e você vai pegando a coisa por osmose. Então, mas, ó, dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual cujas datas tiverem sido designadas no calendário, certo ou errado? Vamos ver. Artigo 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. Parágrafo 2º. Dispensa-se, a gente viu lá em cima, né? Dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual ou a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Então tá certo, gabarito D. Doido. Aqui, ó, dispensa-se a intimação das partes para a prática de ato processual cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Eu repito várias vezes, gente, para fixar, tá? Aqui a gente está aqui passando coisas para estudante, para concurseiro raiz, não concurseiro Nutella que quer saber só de atalho. E aqui a letra D está certa, a letra E vai estar errada, mas vamos ver por quê, ó. Os prazos processuais são próprios e formais. Não podendo as partes e o juiz fixarem calendário para a prática dos atos processuais. Olha, os prazos processuais são próprios e formais, não podendo as partes e o juiz fixarem calendário para a prática de atos processuais. Vejamos o que diz a lei. Artigo 191. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática dos atos processuais quando for o caso. Sabe o segredo de decorar a lei seca? É você, quando você tiver dúvida, você copia o artigo. Copia, pelo amor de Deus, copia. Não tenha pena de você, não tenha dó de você. Copia. Esse é o segredo. Vamos, então a alternativa aqui é a letra D. Oh, meu Deus, cadê? Tá difícil aqui o negócio. Letra D. Alternativa correta. Vamos a gente, eu não vou mais marcar, não. Eu vou falar e beleza. Segundo, caso um órgão da administração pública direta ou indireta seja polo passivo de uma demanda jurisdicional, sua citação deverá preferencialmente ser realizada por edital, hora certa, via eletrônica, via postal, oficial de justiça. E aí? Quem sabe, quem não sabe? Vamos ver aqui o que diz a lei. Aqui a gente vai pela lei, o que diz a lei, ó. Artigo 246. A citação será feita pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartórios, por edital, por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Parágrafo 1º. Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas
preferencialmente por esse meio. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios e às entidades da administração indireta. Então, o gabarito aqui vai ser letra C, o via eletrônica. Mas tem uma observação aqui, ó. Cuidado com essa via eletrônica aqui, tá? Essa via eletrônica aqui, muita gente acha que é por e-mail, tá? Não é e-mail. Aqui, ó, eu pus aqui copiei aqui uma parte lá do site aqui, ó, que mostra aqui, ó, intimação, tá? Essa intimação eletrônica aqui, ó, intimação eletrônica. É pelo portal, ó, forma de citação, intimação eletrônica, e aqui tem uma barrinha portal. Então, a gente seleciona a entidade pública, o ente público aqui, e clica aqui em intimação eletrônica pelo portal. Essa via eletrônica aqui é isso aqui, tá? Não é e-mail, não. Cuidado com isso. Beleza? Certo, mano? Vamos para a terceira. O juiz e os auxiliares da justiça de uma localidade não têm competência para praticar diligências em comarcas diferentes. Vou marcar isso aqui, ó. Não tem competência para praticar... Eita, estou tremendo. Não tem competência para praticar diligência em comarcas diferentes das que estão lotados. Beleza. Nesse contexto, pode ser necessário, por exemplo, solicitar avaliação de bens passíveis de penhora que estejam em localidade diferente daquela em que ocorre o processo. Ó, localidades diferentes daquela em que corre o processo. Em situações como essa, expede-se ato de comunicação processual entre órgãos do Poder Judiciário, de modo a respeitarem os limites territoriais de competência das comarcas. Tal ato de comunicação processual denomina-se, essa questão aqui todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe, isso aqui é algo muito fácil, todo mundo sabe, mas vai que tem alguém que ainda está engateando nessa parada. Então aqui, ó, é carta precatória, é carta rogatória, é carta de mandado, é carta de autorização ou é carta de ordem? Se você tiver dúvida, aqui essa questão é muito fácil, quase ninguém, quem estuda não erra uma questão dessa. Eu não vou explicar aqui porque eu quero que você busque, você que tem dúvida, né, vamos fazer um estudo ativo. Você vai pegar e buscar assim, ó, cada carta, o que é cada carta, o que é essa carta aqui, o que é essa aqui, o que é essa aqui, carta de mandato, carta de autorização, carta de ordem, tá? Então, vê o significado de cada uma dessas cartas para você ficar por dentro das coisas. Aqui, ó, você vai no artigo 237, o artigo 237, ó, vai falar tudo aqui para você, mas ele é muito extenso. Se você colocar no Google aqui, ó, sai um resumozinho mais legal. Então, a alternativa aqui, né, mostrar aqui, ó, é gabarito letra A. Eu não vou ler tudo isso aqui, então, vai aí, ó. Artigo 237, tá bom? Será expedida a carta de ordem, rogatória, precatória, ó, aqui, só para você ter noção. Precatória, para que órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulado pelo órgão jurisdicional de competência territorial diversa. Ó, vê que negócio complicado, mas aqui ele quis dizer o seguinte, ó, se um juiz de por exemplo, vamos lá, no juiz de um estado, às vezes existe comarca contíguas, né, e depois vocês vão saber o que significa, mas, ó, suponhamos que o juiz de Pernambuco quer que alguém seja citado aqui em São Paulo, então ele vai expedir uma carta precatória. Você vê aqui que o texto aqui é esquisito pra caramba, cuidado com essas coisas, tá? Sim, mas é simples, tá? Põe no Google aí, carta precatória, carta rogatória, que sai bem simplesinho. Simples e simples. Vamos ao próximo. Eu até pus aqui, ó. Carta rogatória, entre órgãos jurisdicional brasileiro e órgão jurisdicional estrangeiro. Quer citar alguém no estrangeiro, você expede a carta rogatória. Carta de ordem, emitida por um tribunal a órgão jurisdicional a ele vinculado, ou seja,
O tribunal, a gente chama lá no Palácio o tribunal, o juiz de um tribunal de segundo grau, por exemplo, quer que o juiz de primeiro grau cumpra alguma coisa, ele manda uma carta de ordem. Estou falando assim, grosso modo, para você entender. Carta precatória é a forma de comunicação entre juízos que não tem relação de subordinação entre si. Estado para estado, cidade para cidade, quando a cidade não é próxima uma da outra. Foi de outro estado, é sempre carta precatória. Mas é simples, né? Não tem que enrolar muito. Vamos para a próxima. Você tem que saber, isso aí é fácil. Isso aí não tem que ter dúvida nisso aí, não. Isso aí cai e não tem que ter dúvida. O Código de Processo. Deixa eu mudar aqui a cor aqui desse. Já mudei. O Código de Processo Civil disciplina os atos processuais que podem ser praticados pelas partes e os que devem ser praticados pelo juiz. A respeito dos atos processuais, assinale a alternativa correta. São exemplos de atos São exemplos de atos bilaterais das partes a petição inicial e a conciliação. São exemplos de atos bilaterais das partes a petição inicial e a conciliação. São exemplos de atos processuais das partes a contestação e a mediação. O ato processual do juiz que está apto a pôr fim ao processo é a decisão interlocutória. É isso? A decisão interlocutória, ela põe fim ao processo. Despacho é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não põe fim ao processo. Despacho tem natureza decisória e não põe fim ao processo. É isso. A sentença é ato processual do juiz que põe fim ao processo, fim à fase cognitiva, mas não extingue a execução. Então, a sentença, ela põe fim à fase cognitiva. Uma dica para você que está começando, essas palavrinhas assim que você fala, caramba, que bexiga é cognitiva? Põe no Google. Não tem, cara, se você fizer isso, você vai aprender muita coisa sozinho. Aliás, é isso que o cursinho vai te ensinar, vai te falar, olha, cognitiva, é isso, isso e isso, mas não extingue a execução. E aí? Quem acha qual a alternativa correta? Vamos analisar aqui, ó. A letra A, já apareceu aqui que está errada. A petição inicial, como regra, é um ato unilateral. Lógico, só o polo ativo que entra. Só, né, é um ato unilateral do autor, não sendo, portanto, considerado um ato bilateral das partes, pois não exige a participação de ambas. Bem lógico, isso aqui, bem simples. Então está errada. São exemplos de atos processuais das partes, a contestação e a mediação. E aí? Correta. A contestação é ato unilateral de postulação, ao passo que a mediação é ato plurilateral que necessita de manifestação de vontade de pelo menos três sujeitos processuais para produzir efeitos, como é o caso da mediação, método alternativo da resolução de conflitos que exige a participação do autor, do réu e de um mediador que os auxiliaria a alcançar a autocomposição. Então, o gabarito aqui, letra B, são exemplos de atos processuais das partes, a contestação e a mediação. Letra C, o ato processual, artigo 203, parágrafo 2º, a decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no parágrafo 1º. Então, aqui, ó, o ato processual do juiz que está apto a pôr fim ao processo é a decisão interlocutória. Não, ó, a decisão interlocutória, ela não põe fim... Cadê? Eita, peste. A decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no parágrafo 1º. O parágrafo 1º é dizendo que põe fim ao processo. Despacho. Despacho é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não põe fim ao processo. Despacho é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não põe fim ao processo. E aí? São despacho todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo de ofício ou a requerimento da parte. São despacho todos... Tá, ó. O despacho, ele não tem natureza decisória. O que tem natureza decisória
a decisão interlocutória decide alguma coisa no processo, não põe fim, mas decide. A sentença, agora. A sentença é ato processual do juiz que põe fim à fase cognitiva, mas não extingue a execução. Olha só. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despacho, ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais. Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Beleza? Então, a sentença, ela põe fim à fase cognitiva, que é a fase de conhecimento, e também põe fim à execução, né? Tem que ter uma sentença, né, para pôr fim ao processo. Vamos para a próxima questão. Acerca dos prazos, segundo o Código de Processo Civil, analise as seguintes proposições. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração ao número de partes no processo. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração ao número de partes no processo. Será? 2. Inexistindo o preceito legal, o prazo determinado pelo juiz será de 5 dias. Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. 3. Os prazos processuais fixados pela lei serão contados em dias corridos. O juiz pode reduzir prazos peremptórios, desde que haja anuência das partes. Será considerado intempestivo o ato praticado antes do termo inicial do processo. E aí, vamos ver aqui quem acertou, quem não acertou. E aí, você veja se você acertou. Opa! Veja se você acertou. Despertador bem na hora que para. Artigo 218, parágrafo 1º. Quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Complexidade do ato, não número de partes. Então, ler primeiro aqui está errado. Deixa eu trocar de caneta. Está errado isso aqui. É errado. Beleza? Inexistindo o preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias. Será que é de 5 dias? Vamos ver. Oh, caramba, não dá para fazer duas coisas. Parágrafo 3º, artigo 218. Olha, veja que esse artigo 218 é importante, então você tem que sabê-lo. Parágrafo 3º. Inexistindo o preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Inexistindo, olha, 5 dias, tá? Saiu publicação, a gente não colocou lá o prazo, o juiz não determinou o prazo, você tem que cumprir a coisa em 5 dias. Então, aqui está, o 2 está certo, 5 dias, correto, tá certo. Os prazos processuais fixados por lei serão contados em dias corridos, é isso? É isso? Artigo 219. Na contagem de prazo em dia estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Antes era corrido, mas depois do novo processo civil, a regra agora é dias úteis, tá? Correto 3, correto 2, correto 3. Marca aí. Eita, primeiro tem que ler, né? O juiz pode reduzir prazos peremptórios, desde que haja anuência das partes? E aí, pode ou não pode? Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Ao juiz é vedado reduzir prazos peremptórios sem anuência das partes. Vai cair na sua prova. Tá? Os prazos fixados por lei serão... Não. O juiz pode reduzir prazos peremptórios desde que haja anuência das partes. O juiz pode, desde que haja anuência das partes. Né? É o que está lá. Será considerado intempestivo o ato praticado antes do termo inicial? Será considerado intempestivo?
intempestivo, ato praticado antes do... Se não terminou o termo, cara, se não terminou a data, será considerado tempestivo, né, o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Será considerado tempestivo o ato praticado antes de começar a contagem do prazo, né? Será considerado tempestivo o ato praticado antes. Aí você fica em dúvida, ai, que porra é termo? Aí você vai fazer o quê, bonitinho? Igual você faz toda hora, põe no Google, doutor Google. Agora eu já esqueci quem está certo e errado aqui. Vamos ver aqui que eu marquei, gabarito letra C aqui, letra C é 2 e 4, é isso mesmo? 2 e 2, não, caramba, letra C, 2 e 4, é isso mesmo? Isso aqui está errado, o juiz pode reduzir com a anuência das partes, o 2 inexistindo no procedimento, está certo. Então, a letra C de doido. É assim, é desse jeito que a gente aprende. Uma coisa para você ter cuidado, muita gente é fissurada em questões comentadas, tá? Muita gente... a questão comentada é muito perigosa. Por quê? É que ela te deixa preguiçoso. Porque você vai ver aqui, ó. Tá certo, não, tá errado. Tá certo, não tá errado. Tá certo, não tá errado, tal. Isso a sua mente fica preguiçosa. O que é o legal? Eu vou dar uma dica aqui que os cursinhos não vão te dar nunca na sua vida, sei lá. Você pegou a questão aqui, ó. Você vê o gabarito, aí você errou, aí você anota no seu caderno a resposta certa da questão que você errou, beleza? Aí aqui você quer saber por que foi errado. Então você vai ver, gente, põe aqui, ó. Você pega copia essa parte aqui, por exemplo, você copia e joga lá no Google, vai aparecer o código, vai aparecer questão. Aí você pega o quê? Anota. O problema de muita gente é querer só facilidade. Faz isso, comenta as suas questões, se você vai ver a diferença. Ajuda. Ter questões comentadas? Ajuda. Mas vai por mim, comenta as suas questões. Comenta. Se você tiver uma apostila de questões comentadas, tenta, antes de você olhar os comentários, tenta fazer os seus comentários. Olha, isso aqui é uma dica que vale ouro, cara. Você pega, não olha os comentários da sua questão, da sua apostila, e você vai fazer os comentários. Depois que você fizer os comentários, aí você corrige para ver se está ok com os comentários da apostila. E se você não tiver uma apostila com comentários, comenta do seu jeito, faz rabisco, faz o diabo a quatro. É a mesma coisa de mapas mentais. Vejo muita gente aí encantado com propaganda de mapas mentais, 30 mapas mentais de processo penal. Cara, você viu quantos artigos tem processo penal só para o tribunal? Você acha que 30 mapas mentais, 40 mapas, 100 mapas mentais vai te ajudar? Não vai. E mapa mental é você que tem que fazer. Eu falo sempre isso, mas o pessoal não acredita em mim porque eu não sou famoso, cacete. Se chegar um bonitão famoso falando faz isso, vocês fazem. Então, seja seu amigo. Não tenta fazer a coisa mais fácil. Você vai se ferrar buscando o mais fácil. Faz o certo, estuda da forma certa. Seja concurseiro raiz. Para de ser esses Nutella que fica desesperado atrás de diquinha. Hoje vai ter a live com a dica de ouro. Aí vai todo mundo para a live com dica de ouro. Aí amanhã, agora a live de diamante com dicas de diamante. Aí vai todo mundo para a live de dicas de diamante. Amanhã vai ter a live de dicas de pérola. E sempre vai ser dicas e dicas que não vai resolver nada em sua vida. Seja cabeça dura. Cabeça dura que eu falo assim, seja bicho do mato. Estude da forma tradicional. Para, cara. Não viaja na maionese. Faz isso que eu tô te falando. Porque, vou falar aqui, eu sei, muita gente vai sair porque o pessoal quer, tá demorando, tá enrolando. Não, eu quero que se dane. Eu vou falar aqui porque o vídeo é meu e eu vou falar. Quem quiser ficar, fica. Quem não quiser ficar, sucesso. É o seguinte,
Suponha, olha só, pensa, eu quero que só que você pense. Suponhamos que eu faça uma apostila de questões comentadas. Você já percebeu que todo mundo que comprar aquela apostila vai ter as mesmas informações que você? Vai ter as mesmas informações. Agora, se você comentar as suas questões, você percebeu que só você vai ter aquelas informações do seu jeito, aquelas dicas do seu jeito, a sua apostila vai ser única. Põe isso na sua cabeça. Cabeça de bagre. Põe isso na sua cabeça. Não, agora eu tô bravo, deixa eu ficar quieto, vai. Vamos continuar. Poxa, meu, não adianta. Eu falo, o pessoal não acredita em mim, não. Todo mundo fala para fazer uma apostila Eu vou fazer uma peste de uma apostila comentada para vocês, porque o pessoal fala, sua apostila é comentada? Eu falo, não, cara, porque eu acho tudo assim. Ah, não, eu só quero se for comentada. Tá bom, eu vou fazer uma comentada para vocês comprarem, mas não vai resolver muita coisa. Vai resolver se você fizer seu próprio comentário. Vai por mim. Deixa eu parar de falar, que já... acho que já 10 pessoas que estavam assistindo esse vídeo, agora deve soltar meia. Então, vamos lá. Julgue os seguintes itens acerca da citação, considerando o disposto no CPC. Primeiro, citação é ato pelo qual o réu, o executado ou interessado são convocados para integrar a relação processual. E aí, é ou não é? Calma. Responde só em pensamento. A citação do réu é indispensável para a validade do processo, ainda que haja improcedência liminar do pedido. Oxê, ainda que haja improcedência liminar do pedido. Cuidado, hein? E aí, tá certo ou errado? A citação do réu é indispensável para a validade do processo, ainda que haja improcedência liminar do pedido? Vejamos. Sendo nula a citação, o comparecimento espontâneo do réu suprirá a falha e determinará o início do prazo para contestação. E aí, quais alternativas estão corretas? Vejamos, você que está em dúvida. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, vai saber agora. Artigo 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Olha que bonito. Você percebeu que é a mesma... Olha só, ó, gente. Agora me fala, tu precisa de muitas explicações? O cara falou aqui o que está no artigo, ó, igualzinho, citação, ato pelo qual o réu e o executado ou interessado são convocados para integrar a relação processual. Exatamente, oh diabo, pera. Exatamente o que está aqui, ó. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Você que não tem paciência de eu ler duas vezes a questão, vai para o inferno. Eu vou ler duas vezes a questão, que tem gente que nunca viu isso na vida, porra. Outro dia o cara fala, porra, você lê duas vezes a questão, eu vou ler essa desgraça quantas vezes eu quiser. Tá bom? Porque tem que pensar no pessoal que está começando. Tem um pessoal arrogante aí que, eu já sei tudo. Então, tu já sabe tudo, cara, aí, porque tu tá aqui. Tu não tá aprovado. Então, para de ser besta, cara. Entendeu? Você sabe, quem tá ouvindo, sabe. Deixa quieto. Entendeu? Tem um pessoal que fica... Cara, tem um pessoal chato. Mas você não precisa ler duas vezes. Eu vou ler 3 vezes, 4 vezes, porque tem gente que está começando, tem gente que nunca viu isso. Quando eu fiz... antes de eu fazer o concurso para o tribunal, eu morria de medo de ler alguma coisa em relação a direito, porque eu achava uma coisa do outro mundo. E tem gente que está começando agora. A gente tem que ajudar esse pessoal, cara. Pô, você que já sabe, ao invés de falar besteira, vai estudar, ou vai ajudar alguém, dá dica, faz alguma coisa de bom nessa vida. Tu vai morrer, só vai ficar com essa chatice, porra. Faz alguma coisa de bom para a humanidade e deixa eu quieto, porque eu tô brabo hoje. Vamos lá. A citação do réu é indispensável para a validade do processo, ainda que haja improcedência liminar do pedido. Vamos lá. Para a validade do processo, é indispensável a citação do réu, beleza? Ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou da improcedência liminar do pedido. Olha só, cuidado aqui, ó. Ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou da improcedência liminar do pedido. Não tem muito o que explicar, é o que está aqui, ó. Para a validade do processo, é indispensável a citação do réu
ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido, certo? E agora já não sei o que... essa aqui tá errada, então. Eu fico bravo aí que eu fico... Nossa, eu começo a ficar bravo, eu fico bravo, cara. A primeira tá certa, né? E a segunda está errada. Vai me corrigindo aí, caramba. Terceiro, sendo nula a citação, o comparecimento espontâneo é isso, certo ou errado? Vamos aqui, para o pessoal não xingar. Para a validade do processo, é indispensável a citação do réu ou do executado. Aquela ressalvadas, tal. Parágrafo 1º. Deixa eu pôr aqui o parágrafo 1º. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo, a partir desta data, o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Então, sendo nula a citação, o comparecimento espontâneo do réu suprirá a falha e determinará o início do prazo para contestação. Então, a alternativa correta aqui é onde tenha né? Estava certa? Estava. A 1 está certa e a 3 está certa. Vamos ver aqui. Foi aqui que às vezes a gente esquece. Gabarito letra C. Aqui, 1 e 3. A letra C aqui, a 1 e 3. Não está funcionando o marca-texto. Não sei porquê. Deixa eu apagar então. Não está funcionando. 7. Desculpa aí, gente. Às vezes eu fico bravo porque tem um pessoal idiota do caramba. Tá louco. Ixi, aqui ainda tinha todos os itens que estão corretos. Não, é letra C. Letra... O Código de Processo Civil estabelece que os atos processuais corram em segredo de justiça como regra. A regra é que tudo seja segredo de justiça, sejam registrados eletronicamente em padrões fechados para se assegurar sua confidencialidade e depende de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a exigir. Olha que bonito. Sejam nulos se não obedecerem à forma determinada em lei, ainda que atinjam sua finalidade. Sigam prazos legais, sendo vedada a estipulação de calendário por acordo entre o juiz e as partes em processos específicos. Deixa eu falar uma coisa aqui. Às vezes eu atrapalho muito, mas olha. Para quem tem medo de processo civil, qual, assim, você, por exemplo, aqui, você que não sabe nada, eu quero você que não sabe nada, você que é jumento igual eu. Você que é jumento igual eu, olha só. Aqui, nessa que você leu aqui, você que não sabe, onde foi que seu coração, tipo, deu um toque, assim? Seu coração falou assim, sabe? Deu aquele aperto no coração. Qual dessas alternativas aqui? Tipo, você lembrou que viu, onde você viu alguma coisa daqui em algum lugar, papapá. Aqui, hein? Fala aí nos comentários aí, qual dessa alternativa 7 aqui, você que não sabe nada, qual que tocou no seu coração? E agora vamos lá. Estabelece que os atos processuais corram em segredo de justiça como regra. É a regra. Artigo 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça. Papapá. Então, depois você leu o artigo 189. Então, a regra é que são públicos. Então, aqui está errado. Não é segredo de justiça. Então, é público. Sejam registrados eletronicamente em padrões fechados para se assegurar a sua confidencialidade. Artigo 195. O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos que tramitem em segredo de justiça, confidencialidade, observada a infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente nos termos da lei. Tá vendo aqui, são abertos. Olha, que são abertos. O que o cara faz aqui? Coloca fechado. É difícil isso, cara. Não é. Se você para quem não estudou é difícil, mas se você estudou, você vai ver assim, caramba, eu nunca li alguma coisa fechada. Eu lembro de alguma coisa, você não precisa nem saber tudo, é só palavrinhas, fechado, aberto, aberto, fechado. Letra C, independe de forma determinada, salvo quando a lei expressamente o exigir. E aí? Olha só que bonitinho. Os atos e os termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente o exigir. Gabarito, letra C. Por aqui, será que aqui eu consigo... não. É para mudar um monte de coisa. Gente, eu não estou conseguindo mais.
editar isso aqui, caramba. Então, aí depende de... Gabarito aqui é letra C. Não estou conseguindo marcar. Deu algum... agora eu marquei. Malandro. Independe de forma determinada, salvo quando a lei expressamente o exigir. Olha, agora sim. Deixa eu ver mais. Por que que tá essa cor amarela? Entendeu? Agora, sejam nulos se não obedecerem a forma determinada em lei, ainda que atinja a sua finalidade. Sejam nulos. Não, que é aquela coisa, os atos e termos processuais independem de forma determinada, salvo quando a lei expressamente o exigir, considerando-se válidos, tá? Os que realizados de outro modo. Então, está errado. Sigam prazos legais, sendo vedada a estipulação de calendário por acordo entre juízes e as partes em processos específicos. Você viu isso aqui, não viu? O 91 lá, está repetindo, ó. De comum acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário para a prática de atos processuais quando for o caso. Lembra que eu te falei de você fazer o seu comentário, de você colocar? Se você estivesse fazendo os seus comentários, você já teria escrito aqui, ó, o artigo 191, pelo menos 3 vezes. E nesse tempo aí que você está copiando 3 vezes isso, fixa, cara, não tem jeito, é assim que fixa, não adianta você ficar lendo dia e noite os artigos que você não vai fixar, você vai ficar doido, você vai ficar odiando processo civil no caso, e não vai fixar nada, não vai aprender nada. Faz isso que eu estou te falando, rapaz, que é cabra homem que está falando, não é menino não, que quer ganhar seu dinheiro não, quero que você passe nessa desgraça. No que se refere à citação, é correto afirmar que é o ato pelo qual o réu e o executado são convocados para que ofereça contestação. No que se refere à citação, é o ato pelo qual o executado... Ai, meu Deus. É o ato pelo qual o réu e o executado são convocados para que ofereça contestação. O comparecimento espontâneo do demandado não supre a falta, devendo o ato ser ratificado por oficial de justiça. O ato citatório válido só induzirá a litispendência caso seja ordenado por juiz competente. Transitada em julgado a sentença de improcedência, antes da citação do réu, este deverá ser comunicado de seu teor. O novo Código de Processo Civil aboliu a modalidade citatória de hora certa. Vamos a... Citação é o ato pelo qual o réu e o executado são convocados para que ofereçam contestação. E aí? Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou interessado para integrar a relação processual. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou interessado para integrar a relação processual. Vamos mais. Letra B. Letra B. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade de citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação. O que é que tem aqui que eu não li? O comparecimento espontâneo não supre. Supre, rapaz. Ali que eu coloquei supre. Cara, como é que... Tem uma hora que dá para coisar, tem hora que não dá. Supre aqui tá... A letra B está errada. O ato citatório válido só induzirá litispendência caso seja ordenado por juiz competente. Está errado isso aí. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência e torna litigiosa a coisa, tá vendo? Então, ó, quando é, mesmo sendo por juiz incompetente, né, o ato citatório válido só induzirá, se for o juiz incompetente também. Sentença de improcedência antes da citação do réu, isso deverá ser comunicado do seu teor. Isso aqui, ó, que é, eu vou explicar aqui isso aqui, vou te explicar como é que é na prática. Artigo 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. O gabarito aqui está. Aqui eu coloquei carta de intimação para o réu. Suponhamos que você entrou com ação contra Antônio do tribunal. Aí, antes mesmo de sair a citação, a carta de citação, o juiz deu uma sentença, né, tipo, não indeferiu a petição inicial, sei lá. Foi
negou o seu pedido, extinguiu o processo sem a citação, sem ter havido a citação do bonitão. Então, a gente faz o quê? Emite uma carta dizendo para o réu, que não foi citado, dizendo para o réu que foi aberto um processo contra ele, mas que esse processo já foi extinto, que ele para ficar de boa, tá vendo? Na lagoa. Então, a transitada e julgada a sentença de improcedência, antes da citação do réu, este deverá ser comunicado do seu teor. Beleza? Sai uma cartinha dizendo, olha, o bestão lá abriu um processo contra você, mas foi indeferida, tá? Então você tá de boa, se quiser ferrar ele, tu ferra. Letra E. O novo Código de Processo Civil aboliu a modalidade citatória da hora certa. Faz outro dia, eu acho que foi ano passado, passei uma vergonha. Por quê? Veja aqui, ó, te explicar por quê. Ó. Artigo 252. Quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado citando em seu domicílio ou residência, sem encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia imediato, voltará a fim de efetuar a citação por hora certa designada. No antigo código desgramado lá, essa hora certa aqui, ó, aqui onde fala 2 vezes, lá no antigo código falava 3 vezes. Rapaz, eu sempre levei isso para a minha vida. O ano passado eu estava falando de uma questão de processo civil e falei 3 vezes. E a menina falou assim, Antônio, você falou 3 vezes, não é 2. Eu falei, não, menina, oxe, tu tá falando comigo, eu sei tudo. É 3 vezes. Ela falou, rapaz, não é 3 vezes, é 2. Eu falei, não. Aí eu peguei e coloquei lá no Google. Aí eu peguei do código de 73. Aí mostrei pra ela. Ela falou, não, mas isso aí é o código antigo. Eu falei, putz, que pariu. Você, tipo, então, cuidado. Você tem que ler. Tem que ser humilde. Quando alguém falar assim, olha, você acha que você errou, vai lá ver onde você errou. Não fica achando que você sabe tudo, não. Eu sempre coloquei na minha cabeça que eram três tentativas aqui, ó. Quando por 2 vezes, oficial lá era 3. Então você trabalha anos e anos com aquilo na cabeça, 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes, 3 vezes, para tirar isso da sua cabeça só na porrada. E depois dessa vergonha eu nunca mais esqueci. Então, mas o importante aqui, que é correto aqui, rapaz, eu enrolo, né, para falar. Desculpa aí, gente, eu não consigo ser um robozinho, eu tenho que ser assim como eu sou, tá? Letra D, alternativa correta. 9. Tendo percebido que um dos litisconsortes ativos era parte ilegítima, o juiz reconheceu ser ele carecedor do direito de ação, tendo determinado o prosseguimento do feito em relação às demais partes. A natureza desse pronunciamento judicial é de sentença, decisão interlocutória, despacho, decisão monocrática, ato meramente ordinatório. E aí, ó, ato ordinatório é a gente que faz para intimar as partes, hein? Cuidado. Ó, vamos lá, ler aqui que eu me perdi aqui, ó. Tendo percebido que um dos litisconsortes ativos era parte ilegítima, o juiz reconheceu ser ele carecedor de direito de ação, tendo determinado o prosseguimento do feito em relação às demais partes. E aí, a natureza desse procedimento, pronunciamento judicial é de sentença? Ele pôs fim no processo? Ele é uma decisão interlocutória que cabe agravo de instrumento? É um mero despacho? Ele teve uma decisão aqui que foi importante no processo? Olha, põe uma coisa assim, uma dicasinha besta assim. A sentença é quando sentenciou, pôs fim no processo, você entra com apelação se não gostou. A decisão interlocutória é quando ela decide alguma coisa no processo. E se ela decidir alguma coisa no processo e você não gostar, aí cabe o agravo de instrumento. O despacho são determinações básicas que não vai mudar muito, assim, a parte não vai precisar recorrer daquilo, entrar com algum recurso. Decisão monocrática são as decisões lá na superior instância, né? Ato,
ato meramente ordinatório são os atos que a gente faz para intimar as partes. Agora vamos aqui, ó, para você ver aqui. Você vai ter que ler tudo isso aqui para você saber isso. Ó. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos... Aqui tinha coisa aqui, ó, nos artigos aqui. Depois eu pego. Nos artigos tais, põe fim... Aqui tem artigos. Põe fim à fase cognitiva de procedimento comum, bem como extingue a execução. A decisão interlocutória é todo o pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no parágrafo 1º. Não se enquadra nisso aqui. Ó. Toma a decisão. Terceiro, são despacho todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo de ofício ou a requerimento da parte. Parágrafo 4º. Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. Então, aqui ó, é a decisão interlocutória. Salvo aqui a decisão interlocutória, letra B. É uma decisão que não põe fim ao processo, mas é uma decisão que é importante aqui, ó. Você viu aqui, foi uma coisa importante aqui, beleza? Deixa eu ver o que tem aqui nessa ideia aqui. Sentença, decisão que põe fim à fase de conhecimento ou extingue a execução. Decisão interlocutória, decisão que resolve incidente sem pôr fim ao processo. Despacho é eu peguei isso aqui no Google. Despacho é ato praticado pelo juiz sem cunho decisório. Então, simples aqui. Se você não conseguir decorar tudo isso aqui, ó, cadê, caramba? Se você ficar meio perdido em tudo isso aqui, você só pensar nisso aqui e o resto você vai por eliminação. Você sabendo a diferença entre sentença e decisão interlocutória, o resto, cara, você vai na abraçada. Agora, no que concerne os pronunciamentos dos órgãos jurisdicionais, é correto afirmar que, todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento. Todas as decisões interlocutórias. Cuidado com essas palavras todas, né? Essas coisas assim, todas, às vezes, tá certo, mas tem que ter cuidado. Sentença é ato por meio do qual se põe fim ao procedimento comum, desde que resolvido o mérito do feito. Só tem sentença quando é resolvido o mérito. E aí? Você tem que ver essas palavrinhas. É isso? O juiz só pode dar uma sentença se resolver o mérito. Não pode ter sentença sem resolução do mérito. Cuidado, hein? Os acórdãos não precisam ser assinados pelos magistrados por se proferirem na própria sessão de julgamento. Os acordos não precisam. E aí? Será? Atos meramente ordinatórios, como a vista, o órgão defensor, independe de despacho. A gente acabou de ver isso aqui, hein? E aí? Atos meramente ordinatórios, como a vista, o órgão da Defensoria Pública, independe de despacho? Independem? Vamos ver. E aí, o que você acha? Decisão interlocutória não é apta a versar sobre mérito de processo? Decisão interlocutória não é apta a versar sobre mérito do processo? Vocês estão ferrados. Agora vamos, para quem sabe, isso aqui, ó, técnico médio da Defensoria Pública. E aí, vamos à primeira. Todas as decisões interlocutórias são impugnáveis? Vamos ver aqui o que tem aqui, ó. Eita, bexiga. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem. Olha, quando fala que versarem sobre, é porque tem exceção. Então, não são todas, ó. Que versarem sobre tutelas provisórias, mérito de processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente, tal. Depois você lê tudo isso aqui, ó. Eita, bexiga, tudo isso aqui. Então, ó, artigo 1015. Então, não são todas, são só aquelas do 1015.
Sentença é auto pelo qual, vamos ver, a gente já leu, né? Senão o pessoal... Artigo 203. Pronunciamento do juiz consistirão em sentença, decisão interlocutória, despachos. Aqui, deixa eu arrumar. Que a gente faz ao vivo, pô. Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, 485 e 487 diz respeito à resolução do mérito e resolução sem mérito. Por fim, a fase cognitiva do procedimento, entendeu? Então aqui, ó, desde que resolvido o mérito está errado. Depois você olha lá, aquele artigo 203 é importante, aí depois você vai no 485 e 487. Os acordos não precisam ser assinados pelos magistrados por se proferirem na própria sessão de julgamento. E aí, vamos ver. Os despachos, as decisões, as sentenças e os acordos serão redigidos, datados e assinados pelo juiz. Tem que seguir a lei, não é tipo, eu acho, não tem esse negócio de eu acho, não, cara. Tem que estar na lei, tem que estar no artigo. Os despachos, as decisões e as sentenças e os acordos serão redigidos, datados e assinados pelos juízes. Beleza? Atos meramente ordinatórios, como a vista ou algo de defensoria pública, independe de despacho. E aí, malandro? Os atos meramente ordenatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revisto pelo juiz quando necessário. Aí, ó, gabarito, letra D. A mais besta foi o gabarito. E esse aqui, a decisão interlocutora não é apta a versar sobre o mérito do processo? E aí? Os pronunciamentos do juiz, parágrafo, a decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra no parágrafo decisória que não se enquadra no parágrafo 1º. Decisão interlocutória não é apta a versar sobre o mérito do processo. Aqui os caras complicavam a sua vida, cara. Então, eu acho que ia complicar a vida de muita gente aqui, porque esse texto aqui, decisão interlocutória não é apta a versar, e você vai no artigo, aí fala, decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadra, olha, pode pôr fim do processo, tomar uma decisão, mas ficou um texto aqui muito esquisito, tá? Eu sei não, hein? Eu perdoaria quem errasse essa questão. Vamos à próxima, quem sou eu? De acordo com o Código de Processo Civil em vigor, é correto afirmar no tocante aos prazos processuais que... Os prazos processuais, né? Prazos processuais devem eles ser contados em dias corridos? E aí, a gente já viu isso aqui, você não pode errar essa. O ato processual praticado antes do seu termo inicial deve ser reputado intempestivo? A gente viu, tá vendo como é bom resolver questão? A gente viu isso aqui, hein? Antes do termo aqui, ó. Antes do termo inicial. O termo inicial é data inicial, né? Por que os caras põem termo, não põem data, né? Não põem essas coisas para facilitar. Ele é reputado intempestivo? Você sabe essa aqui, você viu isso aqui. Ficam eles suspensos entre os dias 24 de dezembro a 7 de janeiro, inclusive. Aqui está falando do... Como é que a gente pega? Do recesso. Aqui falando do recesso, né? O recesso é 24 de dezembro a 7 de janeiro. Uma dica, a gente sai em recesso dia 20 de janeiro. Fica suspenso entre o dia 24... Não, aí vai, parece que até 24 de janeiro. Ixi, passa disso aqui, mas depois a gente vai ver aqui. Não havendo regra legal, o prazo fixado pelo juiz será de 5 dias, o prazo para a prática de ato a cargo da parte. Nossa, está repetindo a questão, tá? Salvo disposição em contrário, são eles contados, incluindo-se o dia do começo e do vencimento. Não está repetindo, mas você já sabe a resposta. Aqui, ó, devem eles ser contados em dias corridos? Na contagem do prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. O ato processual praticado antes do seu termo inicial deve ser reputado intempestivo? Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Ficam... Suspende-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro, que começa o recesso,
e 20 de janeiro, inclusive. 20 de janeiro e 20 de dezembro. 20 de janeiro e 20 de dezembro. Não havendo regra legal, o prazo fixado pelo juiz será de 5 dias, E aí? Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte. Gabarito letra D. Isso aqui a gente viu, tá vendo? Você fazendo questão, você já ia acertar uma, tá? É assim que a gente faz. Rapaz, mas por que não tá... Ai, quando tá selecionado ali que não... Certo? Não havendo regra, papapá. Que... Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Ó, vocês acham isso aqui besta, mas tem tanta gente... Rapaz, você vai trabalhar no fórum, aí o pessoal tem um entendimento. Aí você vai no outro, aí outro pessoal tem outro entendimento. Aí você... Ave Maria, ainda bem que tem lá um reloginho lá no SAGE, lá que a gente coloca o prazo do começo, coloca a data, né, da publicação e o prazo, aí ele conta o tempo certinho, porque você vai no fórum, conta a partir de tal, depois você fala, não, conta a partir de tal. Nem tá pensando o quê? Processam-se durante as férias forense, onde as houver, e não se suspende pela superveniência delas, a homologação de desistência de ação, os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos quando puderem ser prejudicados pelo adiamento, os processos que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, o registro de ato processual eletrônico e a respectiva intimação eletrônica da parte e a realização de audiência cujas datas tiverem sido designadas. E aí, você sabe isso aqui ou não sabe? Se não sabe, você vai saber agora. E você vai ter que decorar o artigo 215, ó. Processam-se durante as férias forense, onde as houver e não se suspendem pela superveniência delas. Férias forense não tem mais. A gente tinha férias, é uma semana de férias que a gente tinha em janeiro, e a gente tinha em junho, era julho. Mas ficava 20 dias, era uma semana em janeiro e uma semana em junho, era julho. Onde as houver, não se suspendem pela superveniência delas os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos quando puderem ser prejudicados pelo adiamento, a ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor, os processos que a lei determinar. Cadê? Perdi-me aqui, peraí, gente. Aqui, ó. Homologação de desistência. Não, cadê? Processos durante as férias forenses, onde houver e não se suspende pela superveniência delas. A homologação de desistência. Ai, cara. Os procedimentos de jurisdição, cadê? Os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação, aqui, ó, inciso 2, inciso 1º, inciso 1. Os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos quando puderem ser prejudicados pelo aditamento. Pelo adiamento. Isso aqui é o que está na lei. Tem que ver o que está na lei. Tem aqui a ação de alimentos e os processos de nomeação ou remoção de tutor e curador. Tem isso aqui? Tutor e curador? Não tem. Os processos que a lei determinar. Tem aqui os processos que a lei determinar. Homologação de desistência de ação. Não. Então, a resposta aqui é artigo 215. Gabarito aqui, letra B. Os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos que puderem ser prejudicados pelo adiamento. Caiu aqui em 2018. O pessoal já está cansado, né? Ao celebrar um contrato de compra e venda, os contratantes convencionaram sobre determinado ônus e deveres processuais. Nesse sentido, afirmaram que se houvesse necessidade de ação judicial para dirimir qualquer conflito
em relação ao negócio jurídico ora estabulado e pela possibilidade legal de autocomposição, o autor estaria desincumbido de provar a existência do contrato e que o réu não poderia contestar o feito. Oxi. O réu não poderia contestar o feito. Então, nesse cenário, o juiz não poderá controlar as validades dessas convenções, pois se trata de direito disponíveis às partes. Você caiu ontem aqui, é Alagoas. Essas convenções são nulas de pleno direito, pois convencionadas antes da existência do processo. O juiz controlará as validades dessas convenções de ofício e deverá admiti-las por se tratar de direitos disponíveis. O juiz controlará as validades dessas convenções, recusando a aplicação de ambas as cláusulas. O juiz controlará as validades dessas convenções, recusando de ofícios a cláusula que impossibilita o réu de contestar. Como assim? Você vai ter uma ação e você não pode provar ou contestar, é você provar o contrário, né? Então, vamos ver aqui essa letra E. Aqui, artigo 190, você vai ter que saber o artigo 190. Ó. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Parágrafo único. Então, aqui está a resposta. De ofício, ou a requerimento, o juiz controlará, tá vendo aqui? O juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes a aplicação somente nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. Então, aqui, a contestação é um direito público subjetivo, de modo que é nula a cláusula contratual que impeça a defesa do réu. Então, é lógico, né? Você não pode... Você vai entrar com um processo e você não pode se defender. Então, letra E aqui de elevador é o gabarito. Tem que estudar muito, cara. Próxima questão. No que concerne aos atos processuais, é correto afirmar que os meramente ordenatórios, como juntada e a vista obrigatória, dependem de despacho? Olha, você já viu isso aqui, hein? Depende de despacho do juiz. As citações podem ser realizadas durante as férias forenses, desde que haja prévia autorização judicial nesse sentido. E aí, certo ou errado? Deve ser realizada em regra das 6 às 18 horas. Isso aqui cai sempre, né? Aquele negócio de 6 às 18, 6 às 20. Isso aqui sempre cai. Então, você tem que saber isso aqui, hein? Em regra, são públicos, podendo excepcionalmente ser decretado o segredo de justiça. As partes não podem exigir recibo de petições arrazoados, papéis e documentos que entregarem em cartório. E aí, não pode pedir? Vamos lá. Não acredite em mim, acredite na lei. Diz a lei aqui, diz a lenda. Artigo 203, parágrafo 4. Os atos meramente ordenatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revisto pelo juiz quando necessário. Viu? Não depende de autorização. B. As citações podem ser realizadas durante as férias forenses, desde que haja prévia autorização judicial nesse sentido. E aí? Citações podem ser realizadas durante as férias forenses, desde que haja prévia autorização nesse sentido. Tem que ter prévia autorização. E aí? Cadê? Desde que haja prévia autorização. Vamos ver. Independente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras poderão se realizar-se no período de férias forense, independe de autorização. C. Devem ser realizados em regra das 6 às 18. É das 6 às 18 ou é das 18 às 6? Vamos lá. Essa foi engraçada.
Os atos processuais serão realizados em dias úteis das 6 às 20 horas. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando adiamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Os atos processuais serão realizados em dias úteis das 6 às 20 horas, tá? Cuidado com aqui, ó, 6 às 18 e das 6 às 20. D. Em regra, são públicos, podendo excepcionalmente ser decretado o segredo de justiça. E aí, isso aqui você sabe. Aqui, ó. Artigo 189. Os atos processuais são públicos, todavia, tramita em segredo de justiça os processos. Pá. Então, ó, alternativa correta aqui é a letra D de doido. Aqui, ó, letra D. Tá. Letra E. As partes não poderão exigir, e aí não vai por mim, vai pela lei. As partes poderão exigir recibo. Pô, é lógico, né? Como é que você vai entregar uma petição e não vai pegar o recibo? Você é doido? A gente perde, rapaz. A gente perde até dinheiro. Imagina a petição. Artigo 217. A citação será feita exceto, que é exceto, hein? Não é inseto, é exceto. Por oficial de justiça, a citação será feita exceto. Por oficial de justiça, você já ouviu falar que oficial de justiça faz citação? Você já ouviu, você não é louco? Você já ouviu. A citação será feita por meio eletrônico conforme regulado em lei. A citação será feita por meio eletrônico. Olha, eu falei de meio eletrônico, não falei? Hã? Falei sim, você não é doido. A citação será feita, exceto pelo escrivão, o chefe da secretaria. Vamos supor que você chega, tem um processo contra você, você ainda não foi citado, aí você chega lá dando uma de João Sem Braço, lá no fórum lá, eu queria saber se tem um processo aqui com esse nome de tal. Aí você vai ser citado pelo escrivão, pelo chefe da secretaria, por qualquer ser humano que estiver lá, você vai assim, filho, vem cá, já era, tu vai ser citado. Então, já viu alguém ser citado pelo advogado desde que o juiz designe para tal ato? Pelo advogado. O advogado vai citar você, tá bom. Então vamos ver o que diz a lei. Não vai por mim não, vamos ver aqui. A citação será feita pelo correio, por oficial de justiça, pelo escrivão, por edital, por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Então, o gabarito aqui vai ser a incorreta, que é a letra D. O advogado não vai citar ninguém. Ele recebe a intimação em seu nome, né? Então, cuidado. Muito fácil essa aqui para oficial de apoio judicial. Não sei o que é isso, mas foi fácil essa. Com relação aos atos, o escrivão ou o chefe de secretaria não devem numerar e rubricar todas as folhas dos autos. Com relação aos atos, o escrivão ou o chefe de secretaria não deve numerar. Os caras não devem numerar. Não devem certificar os casos nos quais as pessoas que intervierem no processo se recusarem a assinar o que tenha, Não devem impedir a parte ou seu procurador rubricar as folhas correspondentes nos atos em que intervierem. Não devem permitir o uso da taquigrafia, da estenotipia ou de outro método idôneo em qualquer juízo ou tribunal. Não devem permitir o uso, não devem permitir o uso de taquigrafia. Mas que diabo é isso? Não, aqui tem, como assim? Tem que permitir o uso da taquigrafia e estenotipia. Agora vamos lá. Quer saber o que é taquigrafia e estenotipia? Põe no Google. Vamos lá. O escrivão ou chefe da secretaria numerará e rubricará todas as folhas dos autos. Até parece. O escrivão ou o chefe da secretaria numerará e rubricará todas as folhas dos autos. Tá vendo aqui? Ó? Não devem, não, então tá errado. Devem numerar. Não devem certificar. Os atos e os termos do processo serão assinados pelas pessoas que neles intervirem. Todavia, quando essas não puderem ou não quiserem firmá-los, o escrivão ou o chefe da secretaria certificará a ocorrência. Aqui, ó. Está aqui dizendo que não deve, e deve, né? Deve certificar.
não deve impedir a parte, aqui, vamos ver o que diz o artigo, a parte ao parágrafo único, a parte ao procurador, ao membro do Ministério Público, ao defensor público, aos auxiliares da Justiça, é facultado rubricar as folhas correspondentes aos atos em que intervierem. A parte... tá certo. Não deve impedir. Tá certo. Não, tá certo. Não deve impedir, tem que permitir. Eu li errado aqui. Justiça é facultado rubricar, tá? Entendi. Então aqui, ó, está dizendo que não devem impedir a parte. Cuidado, que você vê que é um negocinho que deixa você na dúvida. Como assim? Não deve, tal. Então não deve, é facultado às partes, ao procurador, né, rubricar essas folhas. Então o chefe do fórum não pode impedir. Tá? Não pode impedir. Então tá certo. Não devem permitir, isso aqui, é lícito o uso de taquigrafia da estenotipia ou de outro método idôneo em qualquer juízo arbitral. É lícito. Então, é lícito. Ele que não deve permitir, deve permitir. Vê aí o que é estenotipia, taquigrafia, essas coisas esquisitas aí. Certo? Letra C, alternativa. Estou cansado, estou com sono já. Considerando as disposições contidas no Código de Processo Civil sobre os prazos processuais, faça a avaliação das afirmativas expostas a seguir. É tempestivo o ato praticado antes do termo inicial? Vou falar a mesma coisa que eu falo sempre. Tá vendo que se repete as coisas aqui, ó? Tá vendo que não sei que os caras eles não têm muito inteligência, não, como é que é? Eles repetem sempre a mesma coisa, ó. É tempestivo o ato praticado antes do termo inicial? Você sabe que será considerado tempestivo aqui, ó. Tá certo aqui. Para efeito de definir o início da contagem do prazo, considerar-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte da disponibilização da informação no Diário da Justiça Eletrônica. Isso aqui eu sei, mas tem gente que não sabe, porque você tem que ver aqui, ó. Tem o artigo, ó. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao dia da disponibilização da informação no Diário Oficial Eletrônico. Ou seja, ó, o primeiro dia que sai a intimação, por exemplo, a intimação no Diário Oficial, aquele dia ali não é da publicação, aquele dia é da disponibilização. A gente começa a contar no outro dia. Publicou hoje, entende-se que foi disponibilizado, aí conta o outro dia, a partir do outro dia começa a contagem, tá? Tipo, publicou na sexta-feira, aí começa a contar o prazo na segunda-feira, foi publicado na segunda, começa a contar na terça, sempre um dia depois daquele que foi publicado. Em relação, aqui, ó, vamos ver, nossa, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação. Tá vendo? Aquilo que eu te falei. O 3. Em relação aos atos processuais que lhes são impostos pela lei, incumbe ao serventuário executar no prazo de 5 dias aquele que lhe for cobrado pela parte com alegação de urgência, ainda que não houver concluído o ato processual anterior. E aí? Vamos ver se é isso mesmo ou é 24 horas. Incumbirá o serventuário remeter os atos conclusos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias contados da data em que houver concluído o ato processual anterior, se lhe for imposto pela lei, tiver ciência da ordem quando determinada pelo juiz. Aqui está falando o quê? Que no prazo de 5 dias, aquele for cobrado pela parte com alegação de urgência, ainda que não houver concluído o ato processual anterior. Não, aí você está passando o boi por cima dos cavalos. Errado. 4. Ordenada pelo juiz a prática de ato processual, o serventuário deve certificar o dia e a hora que recebeu, dando cumprimento em 5 dias. É isso mesmo? 5 dias? Incumbirá o serventuário remeter os atos conclusos no prazo de 1 dia e executar
os atos processuais no prazo de 5 dias contados da data em que houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei. 2. Tiver ciência da ordem quando determinada pelo juiz. Ao receber os atos, o serventuário certificará o dia e a hora que teve ciência da ordem referida no inciso 2. No inciso 2 aqui, ó. Inciso 2 tiver ciência da ordem quando determinada pelo juiz. Parágrafo 2º, nos processos em que os autos eletrônicos, a juntada de petição ou de manifestações, em geral, ocorrerá de forma automática, independentemente de auto do papapá. Então, aqui, o que tem aqui, em relação aos atos processuais, que eles são impostos pela lei, incumbe ao serventuário executar no prazo de 5 dias aquele que lhe for cobrado pela parte com alegação de... Não, isso aqui a gente tinha visto. Pô. É aqui embaixo. Puta, eu colei errado. Não, desculpa, peraí. Ordenada pelo juiz a prática de ato processual, o serventuário deve certificar o dia e a hora que recebeu, dando cumprimento em 5 dias. Agora sim. Ao receber os atos, o serventuário certificará o dia e a hora em que teve ciência da ordem referida no inciso 2. Tiver ciência da ordem quando determinada pelo juiz, executar os atos processuais no prazo de 5 dias contados da data em que... tá certo. 5 dias, a questão tá certa aqui, o que me atrapalhei aqui todinho, peraí. Voltando, questão 17. Vamos aqui à questão 17. Considerando as disposições contidas no Código de Processo Civil sobre os prazos processuais, faça a avaliação das afirmativas expostas a seguir. É tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do processo? Olha, isso aqui você já viu. Para efeito de definição, para definir o início da contagem do prazo, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte à da disponibilização da informação no Diário Oficial Eletrônico. 3. Em relação aos atos processuais que lhes são impostos pela lei, incumbe ao serventuário executar no prazo de 5 dias aquele que lhe for cobrado pela parte com alegação de urgência, ainda que não houver concluído o ato processual anterior. 4. Ordenada pelo juiz a prática de ato processual, o serventuário deve certificar o dia e a hora que recebeu, dando cumprimento em 5 dias. E aí, vamos ver o que está certo e o que está errado? É tempestivo o ato praticado antes do termo do início. Isso aqui você já sabe. É tempestivo o ato praticado antes do termo inicial, certo? Anotando aí, o 2 está certo. Vou marcar aqui o que a gente acha que está certo. Para efeito de definir o início da contagem do prazo, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário Oficial Eletrônico, ao dia útil seguinte. E aí, certo ou errado? Certo ou errado? Dia útil seguinte. É tempestivo o ato praticado antes do termo... É tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. Se considera tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo. 2. Para efeitos de definir o início da contagem, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte à disponibilização. Vamos ver o que diz. Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário Oficial, certo? Em relação aos atos processuais que lhes são impostos por lei, incumbe ao serventuário executar no prazo de 5 dias aquele que lhe for cobrado pela parte, com alegação de urgência, ainda que não houver concluído o ato processual anterior. Vamos ver. Incumbirá ao serventuário remeter os atos concluídos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias, contado da data em que houver concluído o ato processual anterior que lhe foi imposto. Errado. 3 está errado. Ordenada pelo juiz a prática de ato processual, o serventuário deve certificar o dia e a hora que recebeu, dando cumprimento em 5 dias.
Rapaz, tem 5 dias, eu estou cumprindo em um dia, eu tô fera, hein? Incumbirá o serventuário remeter os atos conclusos no prazo de um dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias, contados da data em que houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto por lei e tiver ciência da ordem quando determinada pelo juiz. Então, tá certo. Isso aqui tá certo. Vai, menino. Vamos ver se tá certo mesmo. Vamos ver aqui o gabarito. A gente marcou 1, 3, 1, 2 e 4. Se eu tiver errado, eu corto o vídeo. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4 seria a letra B. Ah, meu Deus do céu. Letra B. 1, 2 e 4. Então, a alternativa correta é a letra B de besta. Vamos à próxima. 18. Ao verificar as citações feitas em 4 processos distintos, o escrivão entendeu haver nulidade do ato, promovendo os autos, isso aqui é difícil, hein? Os autos ao juiz que descartou a existência de nulidade. Descartou a existência de nulidade. Apenas em um deles. Eita, porra. Então só um está errado. Por entender, não existia a nulidade imaginada à luz do que dispõe o Código de Processo Civil. Nas alternativas abaixo estão reproduzidas as razões dadas pelo escrivão em cada um dos processos. Assinale que o juiz certamente rejeitou. Ó, aqui tem que entender aqui, ó. Descartou a existência de nulidade em apenas uma delas. Então, só uma não estava correta. Assinala aquela que o juiz certamente rejeitou. Rejeitou, né? A nulidade. Então, ó, ele só uma daqui que está correta. Descartou, o resto está tudo nulo. Então, como citando a pessoa de direito público, a sua citação não poderia ser feita por carta. E aí? Descartou a existência de nulidade em apenas uma delas. Aqui, ó, um monte aqui tem ato nulo. Só uma que está ok. Como citando a pessoa de direito público, a sua citação não poderá ser feita por carta. E aí? Pode ou não pode? Vamos ver. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador, do réu, do executado ou do interessado. A citação da União, dos Estados do Distrito Federal e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão da advocacia pública responsável por sua representação judicial. Não pode ser por carta. Então, está errada. Letra B. A citação feita por edital não foi publicada na rede mundial de computadores. O edital tem que ser publicado. Senão, como é que a pessoa vai saber? Veja aqui. São requisitos da citação por edital a publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos. Então, está errada. A citação por edital não foi publicada. Não foi publicada. Cuidado que a gente tem que ver o que a gente está procurando, né? Então, não foi publicado, então está nulo. Tá nulo, tem que publicar. Foi juntada aos autos certidão de óbito do irmão do citando, provando que o seu falecimento ocorreu 2 dias antes da citação, situação em que a lei veda a prática de ato. Quando o camarada, quando alguém da sua família morre, você não pode ser citado, né? Porque, pô, você está ali chorando e o cara ainda vem citar você, é sacanagem, ó. Não se fará a citação salvo para evitar o perecimento do direito de cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim em linha reta, na linha reta ou na linha colateral, em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Tá? Tem missa de 7º dia, não pode o camarada ser intimado na missa de 7º dia. Cuidado com isso. Então, foi juntada aos autos certidão de óbito do irmão do citando, provando que o seu falecimento ocorreu 2 dias antes. Então, está nulo. O juiz acatou isso aqui. Embora devesse ser pessoal a citação do confinante na ação de usucapião do imóvel, o ato foi feito pelo correio, mediante carta endereçada ao apartamento vizinho, ao que é objeto
da ação no prédio em condomínio. Então, está correto ou não está correto? Pela exclusão aqui, que a gente viu que está tudo, né, tudo nulo, vejamos aqui onde está a fundamentação. Artigo 246, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. Na ação de uso capião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. Então, a alternativa aqui, nos termos do artigo 246, seria letra D. E se você não soubesse isso aqui, ó, por exclusão aqui dava para acertar essa questão. Muita coisa também você vai acertando, não porque você sabe, mas porque você sabe as incorretas e você vai chegar na correta. Beleza? Olha outra aqui, grande, questão grande, enorme. Ao verificar que um determinado processo estava sem movimentação, em prazo superior a 30 dias, certificando a ocorrência, o escrivão promoveu o juiz que determinou a intimação da parte autora para dar andamento ao feito sob pena de extinção e arquivamento. Feita a intimação através do advogado, o prazo concedido transcorreu sem que nada fosse requerido. Então, o juiz determinou a intimação pessoal da parte pelo correio mediante carta enviada ao seu endereço conforme única declaração feita nos autos que ali foi recebida por terceiro. Como mais uma vez o prazo assinalado para a movimentação do processo escoou sem que nada fosse requerido, o juiz decretou a extinção do processo, mandando arquivar os autos. Inconformada a parte recorreu alegando nulidade de sua intimação, tendo em vista que, de longa data, não mais residia no endereço para onde foi enviada a carta, considerando as disposições contidas no Código de Processo Civil sobre as intimações e as nulidades. Faça a avaliação das afirmativas expostas a seguir. Ó, depois você lê aqui novamente para você entender, que é um texto meio grande aqui, tá? A alegação da nulidade deve ser acolhida, pois não foi efetiva a intimação recebida por terceiro, em endereço no qual não mais residia o interessado. Dá uma dica para você aqui. Imagina que você entra com um processo, você junta o seu endereço, tal, aí depois você muda de endereço. Você muda de endereço e não avisa lá no fórum. Aí você acha que você tem razão, você é intimado para dar andamento e não dar andamento, e você acha que a gente vai ficar te procurando. Não vai, cara, fica esperto. Você tem que informar para o juiz que você mudou de endereço, tem que entrar no processo e falar, olha, eu mudei de endereço, qualquer novidade é só chamar. Então é mais ou menos isso aqui, tá? O cara entrou com o processo, mudou de endereço e não avisou no tribunal que ele mudou de endereço. Então vamos lá. A alegação de nulidade deve ser acolhida, pois não foi efetiva a intimação recebida por terceiro, o endereço no qual não mais residia o interessado. Pega o que eu te falei que tu vai acertar isso aqui. Não, né? Tá errado aí. A alegação de nulidade deve ser rejeitada, pois a presunção legal de validade de intimação feita em tais circunstâncias... Isso aqui está certo. A alegação de nulidade deve ser rejeitada, pois há presunção legal de validade de intimação feitas em tais circunstâncias. Depois a gente confirma aqui os artigos. A alegação de nulidade deve ser rejeitada, pois não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. E aí aqui a gente vai dar um... o cara deu causa, né? Mais ou menos o que está aqui em cima. A alegação de nulidade deve ser acolhida, pois a intimação não poderia ter sido feita por carta, e sim através de cumprimento de mandado por oficial de justiça. E aí, gente, ó. A alegação de nulidade deve ser acolhida, pois a intimação não poderia ter sido feita... Depois eu vou dar uma lidinha aqui, mas eu acho que é isso que eu estava falando para vocês. Vamos lá, ó. Errado. Parágrafo único. Presume-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, aquilo que eu te falei, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado,
se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, isso que eu falei, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço, no primeiro endereço. Então, o cara mudou de endereço e não informou, tudo as citações que forem para lá vai ser válida, pô. 2. A alegação de nulidade deve ser rejeitada, pois há presunção legal de validade da intimação. Aqui, de novo. Parágrafo único, tá certo? Presume-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos, papapá. Certo? Tá certo aqui é a letra. Aqui tá certo. 3. A alegação de nulidade deve ser rejeitada, pois não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Certo? Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta... Não. Então, tá certo. Certo. Próximo. A alegação de nulidade deve ser acolhida, pois a intimação não poderia ter sido feita... E aí, vamos ver o que diz o artigo. Errado. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país. A alegação de nulidade deve ser acolhida, pois a intimação não poderia ter sido feita por carta, e sim através do papapá. Então, ó, questão alternativa 2 e 3 é a correta, a letra B. Você entendeu? Se você lê isso aqui, fica meio confuso, mas isso que eu te falei é exatamente isso. Você entrou com o processo, tinha seu endereço, você mudou de endereço, não avisou o juiz. Então, todas as intimações por carta que você deveria receber e um terceiro receber por você, vai ser tido como válida porque você quer dar um de espertão e não avisou para o pessoal do tribunal. A gente parece besta, mas a gente não é besta. Analisa as afirmativas sobre os prazos processuais de acordo com o Código de Processo Civil. Quando tiver ciência da ordem emanada pelo juiz, o serventuário deverá executar os processos no prazo de 10 dias. Olha, viu que a gente viu um negócio desse aqui que não era 10 dias, era quanto? 5, né? Ó. Incumbirá o serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia e executar os atos processuais no prazo de 5 dias contados da data em que tiver ciência da ordem quando determinada pelo juiz. Então, está errado, não é 10, é 5. Nos prazos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações, em geral, dependerá de ato de serventuário da Justiça que certificará o dia e a hora da prática do ato. Nos processos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral dependerá de ato do serventuário da Justiça que certifica... Não certifica juntada não, gente. Peraí. Se tiver aqui, estou ferrado. Nos processos e autos eletrônicos, a juntada de petições ou de manifestações em geral ocorrerá de forma automática, independentemente de ato de serventuário. Ainda bem, ninguém certifica a juntada de petição, não. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritório e de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimento nos processos judiciais físicos e eletrônicos. Vamos ver isso aqui. Nossa, eu estou morrendo de sono. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritórios de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações em qualquer juízo, tribunal, independentemente de requerimento. Não se aplica o disposto no capítulo do processo aos autos eletrônicos. Os litisconsortes que tiverem diferentes procuradores de escritório de advocacia distintos terão prazos contados em dobro para todas as manifestações em qualquer juízo ou tribunal, independentemente de requerimentos dos processos judiciais físicos e eletrônicos. Não só nos físicos, você viu lá, né? Cuidado, isso aqui também está errado. Está errada. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo a data da ocorrência da citação
ou da intimação quando ela se der por ato de escrivão ou de chefe da secretaria. Salvo disposições de sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo a data de ocorrência da citação ou da intimação quando ela se der por ato de escrivão ou chefe de secretaria. Vamos ver? Salvo disposições em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo a data da ocorrência da citação ou da intimação quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe da secretaria. A data, entendeu? A data da ocorrência. Cuidado para não confundir com o diário oficial. Aqui é na hora, é no dia. No dia que o camarada assinou lá o termo lá, é o dia que começa a contagem. Então, a alternativa aqui é letra C de doido. Letra C. E aqui para conferir aqui nossas alternativas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gente, é isso aí. Demorou pra caramba. Quase 2 horas de resolução de questão. Mas eu faço isso para mostrar para você que o esquema é fazer questões, porque você vai vendo que as coisas vão se repetindo e nisso você vai absorvendo, você vai começando a pegar a coisa de jeito. Deixa eu voltar para colocar esse menino que está aqui no meu ombro, no meu braço, na cama dele. É isso aí, um grande abraço. E fala aí se tá legal esse método ou se vocês preferem um outro método. Dá umas dicas aí, eu preciso de dicas também. Como é que vocês gostam? Tá bom? E é isso aí. Um grande abraço, felicidades, coragem e sucesso. Valeu, tchau.